Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga. Atendo aqui no Espaço Libre, em Balneário Camboriú. E essa live de hoje é para a gente falar sobre escolha profissional. Eu convidei a Graziella para estar participando e contando um pouquinho da história dela de escolha profissional aqui para vocês. Ela é naturóloga, atende aqui no consultório também, no Espaço Libre. E o objetivo dessa live é ajudar jovens, adultos a estar fazendo essa escolha profissional, esse momento tão desafiante na vida do jovem, do adolescente, que é a escolha profissional. Esse vídeo tem o objetivo de ajudar a clarear um pouco as ideias. Então essa live ela vai ficar disponível aqui por 24 horas. Eu vou tentar colocar ela lá no meu canal do YouTube também, no Espaço Livre. Então convida quem você conhece que esteja passando por esse momento, que você acha que essa informação vai poder ajudar de alguma forma, marca, menciona, convida, encaminha, porque o objetivo dessa live é estar ajudando o maior número de pessoas possível. Então eu vou ver o convite da Graziella aqui para ela entrar no vídeo comigo. Vamos ver. Vamos aguardar aqui ela aceitar. Oi, Grazi, Tudo bem? Deu certo. tudo bem? E você? Tudo bem também. Tá me vendo e me ouvindo bem? Agora sim, é que a minha conexão estava ruim assim, duas internets aqui. Ah, bacana. Então, esse projeto de orientação profissional é um projeto que ele estava voltado para as escolas, para a gente estar indo nas escolas, estar conversando com os jovens, com os adolescentes sobre essa temática. E aí a gente foi surpreendido com o coronavírus, e aí o Uhum. projeto teve que mudar. E aí o que acontece é que a gente tem que usar as ferramentas que tem na mão, e nesse caso a tecnologia que nos ajuda, né? Sim. Então, o objetivo dessa conversa com você e com os profissionais que eu vou estar trazendo aí no decorrer dos dias é ajudar aos jovens que estão no momento dessa escolha profissional, através da experiência de outros profissionais já no mercado de trabalho, já atuantes, poder clarear um pouco as ideias, enfim, ampliar o horizonte, ok? Ok, estou à disposição. Legal. Antes de qualquer coisa, obrigada pela disponibilidade de estar aqui contando um pouquinho da tua história. Obrigada. Então, a ideia, Grazi, é você contar um pouquinho assim de como foi lá de quando você estava terminando o teu ensino médio. Você tem aí duas histórias para contar que eu sei, né? Mas Uhum. aí queria que você começasse lá de trás, de quando você estava terminando o ensino médio, como que foi assim fazer a primeira escolha para o vestibular, contar um pouquinho para a gente como foi esse processo para você. Assim, na época eu lembro que eu tinha mudado de colégio no ano anterior. Eu estudei desde a quinta série até o segundo ano no Salesiano, que era em Itajaí. Aí no segundo ano, assim, quase que na metade do segundo ano eu mudei para o Energia. Então, o segundo e o terceirão eu fiz no Energia, que foi esse processo pré-vestibular, né? Aham. E eu lembro que desde quando eu estava no Salesiano, até quando eu entrei na Energia, as pessoas tinham muito claro o que elas queriam na cabeça, sabe, Vanessa? Era muito assim, não, eu quero ser engenheiro, meu sonho sempre foi ser arquiteto, nossa, mas eu quero ser dentista, médico. As pessoas tinham isso muito claro na cabeça delas. Biologia, esses eram os cursos mais comuns, direito, engenharia, medicina, arquitetura, designer. E eu me sentia muito perdida. Eu falava assim: eu acho que eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sirvo para nada. É sério, eu tinha essa mentalidade, porque na escola também eu sempre ficava em recuperação, sempre estava de exame, eu não tinha uma identificação por nada que eu estudava, era horrível. E você acha que a maioria dos teus colegas na época tinham certeza do que eles queriam? A minoria que estava em dúvida como você, é isso? Sim, a maioria era certeiro, assim, não, eu sempre quis, eu me visualizo, tal. Hoje eu não sei se essas pessoas fariam a mesma escolha, tá? Porque eu Aham. acredito que não. Tanto que tem várias pessoas ao meu redor que mudaram de profissão, estão em outros ramos e tá tudo certo. Tá. E aí eu lembro que eu falava, meu Deus, eu tinha uma autoestima baixíssima, porque para mim eu não tinha habilidade nenhuma, e me comparava, né? Nossa, todo mundo sabe o que quer fazer, menos eu. Uhum. Enfim.
Aí foi chegando perto do vestibular e a única coisa, Vanessa, que eu me via fazendo era administração, porque eu via que a administração era generalizado. Eu não ia sair perdendo nem ganhando, eu ia estar ali no meio termo. Para algo eu ia usar, ia me servir. E assim, eu não me arrependo nem um pouco, foi muito bom. Ah, teve influência de alguém? Alguém te estimulou? O meu pai e a minha mãe, eles não me obrigaram nada disso, que eu sei que é muito comum nesse período também. Mas eles deram essa sugestão e eu acatei. Então teve uma influência, sim, mas nada de pressão, sabe? Eu tive Você muita acha sorte que nesse sentido. você acha que se você tivesse um curso que você tivesse vontade, assim, por tua conta, você acha que se eles tivessem sugerido uma coisa diferente, você ia persistir naquilo que você queria, ou você acha que iria mudar de ideia por conta da sugestão deles? Não, eu ia fazer administração de qualquer forma, porque era a única coisa que eu via. Não Tá. tinha, na época eu lembro que não tinha outra possibilidade, não tinha nada que eu queria, nada. De verdade mesmo, a Uhum. única coisa que eu queria era administração, então eu entrei porque eu queria. Mas não era uma paixão, não era um grande amor, não era aquilo que meu coração vibrava, que a minha alma assim, sabe? Não era, mas eu gostava. Aí eu entrei com 17 anos na administração. E olha só, aí que começou. Eu fiz o vestibular e eu saí em primeiro lugar. Fui o melhor score, a melhor nota do vestibular. E aí que começou, eu comecei a ter respostas, digamos assim, de que eu não era tão incapaz, que sim, eu tinha alguma inteligência, né? Foi a primeira prova que eu tive. Falei, caramba, em primeiro lugar, tudo bem que não é difícil, é pouca vaga, eu sei de tudo isso. Mas foi muito legal aquilo para mim, foi uma coisa muito boa, eu fiquei em primeiro lugar. Mexeu com a tua autoestima Sim, intelectual. sim, muito. Legal. E aí eu comecei a cursar administração. Aí, opa, eu recebi uma ligação. Comecei Voltou? a cursar administração. Tá tudo certo a conexão? Tô te ouvindo, pode falar. Tá. Comecei a cursar administração na Univale em Itajaí. Tu quer que eu vá contando toda a trajetória? Sim, aham, por favor. Tá, De vez em quando eu vou te interromper para fazer alguma pontuação. tá. Aí eu comecei a fazer administração na Univale de Itajaí. Tem Itajaí Balneário, mas eu fazia em Itajaí porque era de manhã. E aí comecei a cursar administração e não era assim uma faculdade difícil que me exigia de passar madrugadas estudando ou não é difícil assim, é legal, mas tu não tem que estar ali tão envolvido, né? Ou talvez porque eu não tinha paixão. E aí no segundo, aí eu comecei a trabalhar numa contabilidade. E aí no segundo ano eu resolvi fazer intercâmbio, fui morar nos Estados Unidos, fui para Califórnia. E aí eu Nesses primeiros, tranquei. nesses primeiros semestres da faculdade, você já conseguia se ver atuando na área, Grazi, em algum momento ou não? Estava simplesmente fazendo? Simplesmente fazendo. Mas tu Tá, vai legal. entender daqui a pouco o que aconteceu. Foi Vamos lá. essencialmente importante a administração na minha vida. E aí, fui no segundo ano, fui morar nos Estados Unidos, na Califórnia, fui estudar inglês, aí eu deixei em abandono a faculdade, que você simplesmente não se matricula e quando faz a matrícula, quando você volta, faz a matrícula e tá tudo certo. E aí eu fiquei um semestre lá para estudar inglês, aí voltei no segundo semestre do ano seguinte, e aí, para não me perder da minha turma, porque eu tinha feito muitos amigos, a nossa turma era muito legal. Eu, eu continuei com a turma deles, mas tinha aquele semestre que eu perdi. E aí, o que eu fiz? Eu fazia 2 semestres, um em Itajaí de manhã e um em Balneário à noite. Então, eu fiz 2 semestres ao mesmo tempo. Hoje, um dos meus arrependimentos é que eu tive pressa de me formar. Não precisava. Eu não precisava ter Uhum. pressa. Eu poderia ter ficado um ano nos Estados Unidos. Você ficou Mas, 6 meses só, né? sim. E a tua Hoje, pressa eu de se fiquei... formar era por pressão familiar, por vontade de já começar a trabalhar? Da onde que veio essa pressa, Grazi? Porque eu lembro que assim, ó, eu comecei a administração, acho que na terceira semana eu já comecei a trabalhar na contabilidade.
E eles gostavam muito de mim, era muito legal. Eles falavam, vê se volta, não vai ficar lá, tu tem que se formar, não vai abandonar a faculdade. E eu era um pouco influenciável ainda na época. Mas meus pais nunca falaram nada. E aí eu coloquei, Vanessa, eu coloquei isso na cabeça. Não, eu tenho que voltar porque eu tenho que me formar, porque eu tenho que me formar, mas sem sentido assim, sabe? Uhum. E aí voltei, mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, é um dos meus arrependimentos. Ficaria um ano para aperfeiçoar mais ainda o meu inglês, tá? Uhum. Não era porque eu queria trabalhar ou coisa do tipo, não. Você foi para estudar Aí, inglês. sim, para estudar inglês. Aí eu voltei em Esse agosto, intercâmbio, Grazi, já estava nos teus planos antes de entrar na faculdade ou foi uma coisa que surgiu depois? surgiu depois. Surgiu Tá. depois. Eu lembro que eu estava trabalhando na contabilidade e aí veio um dia, assim, foi um insight. Eu falei, vou ver como é que é para morar na Califórnia. Aí comecei a pesquisar, já liguei nas agências quando eu estava na contabilidade. Cheguei em casa, perguntei pro meu pai e pra minha mãe, e eles sempre apoiaram, falaram, claro, vai. Comecei a ir atrás, pedi demissão da contabilidade e fui. E aí, Uhum. quando eu voltei, eu fiz isso para não perder minha turma, porque eu tinha essa pressa de me formar. Fiz 2 semestres, foi bem punk. E voltei, comecei a fazer 2 semestres e comecei a trabalhar naquela franquia Girafas. Eu fazia administrativo, RH, essa parte toda assim, Aí sabe? você fazia 2 turnos faculdade e um turno você trabalhava. Uhum, isso. De manhã, Tá. faculdade, de tarde trabalhava e de noite, faculdade. O que você achou Aí, dessa experiência de 3 turnos de atividade? eu achava ótimo, né? Eu sei porque quando, quando eu entrei na administração, o meu pai falou assim: tu não vai só estudar. Semana que vem tu vai começar a trabalhar lá na contabilidade. Eu falei, tá. E eu achei que eu não ia ganhar nenhum dinheiro. Eu achei que eu ia trabalhar voluntariamente, porque eu já gostava de trabalho voluntário. Mas aí eles me pagavam meio salário, esse era uns 500 e pouco. E eu guardei muito dinheiro. Eu lembro que no intercâmbio eu comprei várias coisas com meu dinheiro, foi bem legal. Hã? E aí eu voltei, trabalhei no Girafas um semestre. Aí era final do ano eu saí. Eu saí e aí voltei a fazer um semestre só, né, na faculdade, porque eu já tinha feito os 2. Aí no segundo semestre eu já estava na metade da faculdade, então, porque eu tinha adiantado, conseguido adiantar, eu fui tirar meu Cresci. Tirei meu Cresci, fiquei 8 meses assim, estudando. Então eu ia para a faculdade e eu estudava a tarde toda para tirar o Cresci. O Cresci, para quem não sabe, é corretor de imóveis. Isso, Porque, crescia para é, corretagem. porque só, Vanessa, desde que eu comecei a trabalhar a primeira vez na contabilidade, eu não conseguia só estudar. Para mim era insuportável, porque eu amava trabalhar, eu amava aprender, eu amava estar com pessoas diferentes. Então, eu era muito inquieta. Eu lembro que eu voltei do intercâmbio, eu já fui atrás de estágio, de lugar para trabalhar, consegui os Girafas, sabe? E a escolha do Cresci teve alguma interferência ou foi uma coisa que te deu na telha? Porque o Cresci tem a ver com o documento que se precisa, é o curso que se precisa, a certificação para poder fazer transações imobiliárias, né? Sim. O que, de certa forma, está relacionada com a administração, mas não diretamente. Da onde que veio esse desejo do Cresci, Grazi? Assim, eu saí do Girafas e aí eu ia começar o primeiro projeto de TCC. E eu falei, eu vou dar um tempo de trabalhar e me dedicar mais a estudar. Eu quero fazer um curso longo, eu pensei na época. E aí eu pesquisei e não achava nada. E aí a minha família trabalha com construção. E eu falei, bom, eu acho que perder eu não vou. Posso não ganhar, mas se um dia precisar, eu tenho. Esse foi meu incentivo. E aí eu tive que Uhum. estudar matemática, português, história, arquitetura. Eu achava um saco, mas a minha motivação é ter algo a mais importante que também vai estar no meu currículo, sabe? Eu estava Uhum. pensando já no meu futuro, porque eu não tinha algo em mente. Entende? Então eu Você fui estava criando. perdida procurando alguma coisa que você se É, identificasse. E daí você estava tirando para isso. tudo quanto é lado. Mais ou menos, eu era seletiva, tipo, não, eu vou fazer isso porque eu vou aprender a fazer isso, eu vou aprender a fazer aquilo. Eu fui Ah, me estruturando, entendeu? legal. Eu fui Uhum. criando, o meu intuito era criar experiências.
Porque eu sabia que uma hora, eu tinha esperança que um dia eu ia descobrir para que eu servia, digamos assim, né? Tá bom. E confesso que eu não gostava de estudar, eu achava um saco, mas eu estudava, fazia as provas, fui bem, terminei no um tempo anterior, assim, que o necessário. E aí eu já estava no processo do TCC. E para eu descobrir o meu TCC, foi muito interessante, porque ao longo da faculdade eu fazia as disciplinas nas coxas, assim, vamos dizer. Até que tem uma disciplina na administração aqui na Univale que é de sustentabilidade, gestão e sustentabilidade. Ali foi divisor de águas. Eu me apaixonei. Foram as notas mais altas. Eu interagia com o professor, coisa que eu nunca fazia na minha vida. Eu perguntava, eu falava. Eu comecei a comprar livros sozinha sobre sustentabilidade. Vanessa, eu me apaixonei, porque eu pensava assim, eu estou fazendo administração para abrir um negócio. E aí eu vou abrir um negócio só para lucrar e ganhar dinheiro. Todo mundo já faz isso. Eu não queria fazer o que todo mundo já faz. Não queria fazer mais do mesmo. Não. Falei, é isso, eu vou trabalhar com isso. É incrível a sustentabilidade, é pensar no planeta, meio ambiente, pessoas. Me apaixonei, me apaixonei. E aí fiz o meu TCC nessa área. Gestão e sustentabilidade da empresa da minha família, que é de construção. Tanto que depois eles implementaram o gerador de energia eólica aqui no prédio e ganharam o prêmio de sustentabilidade aqui da cidade. Foi depois disso. E aí eu fiquei em função da faculdade do TCC, porque era uma dedicação total, né? Aí não trabalhei nesse tempo. Aí me formei, feliz, alegre, contente, mas aí veio aquele luto, né? Pós-formada. Não tô trabalhando. Aí você não é nem estudante e também não está trabalhando, não é nem uma coisa e nem outra. Isso. É bem punk. E aí eu tinha uma perspectiva que era gestão e sustentabilidade, só que é muito amplo. E aí eu comecei a ligar para fazer especialização, comecei a ligar nas empresas. São Paulo, Joinville, Florianópolis. E sabe o que as pessoas me falavam? A gente tem a especialização, mas não abre turma porque não tem demanda. Eu falei, como assim? Aí o que eu comecei a fazer? Eu sempre estava fazendo uma coisa, eu era muito inquieta, eu sempre estava buscando, sempre. Comecei a fazer trainee para as grandes empresas de São Paulo, assim, essas empresas gigantes, sabe? E aí comecei a fazer várias provas e fui passando, fui sendo aprovada. E nesse meio tempo eu estava mal, assim, porque eu não estava trabalhando, estudando e eu sempre fui muito ativa. E aí eu comecei a me conectar bastante com a minha espiritualidade. Bastante, assim, ó. Eu Da pedia onde que muita vem essa luz. conexão aí, Grazi? Assim, no meio da história de você procurando, aonde que aconteceu essa tua conexão? Quando eu voltei do intercâmbio, no semestre seguinte, eu comecei a frequentar o centro espírita, comecei a estudar. Eu fazia parte de um grupo onde a gente estudava. Era um grupo de estudo, como um curso. Não frequentava o centro, eu só ia para o grupo de estudos. E lá eu comecei a me conectar de verdade com a minha espiritualidade, né? Com quem sou eu, a entender as minhas crenças, o que é meu, o que não é meu. Eu comecei a me aproximar de mim já no intercâmbio, na verdade. Quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar lá, eu comecei a ver quem sou eu e quem sou eu com o meu pai e a minha mãe. Como eu repetia muita coisa do meu pai e da minha mãe quando eu estava aqui e quando eu estava sozinha eu era outra pessoa. Então lá eu comecei o processo de autoconhecimento com 18 anos lá nos Estados Unidos. Aí voltei e comecei a frequentar a casa de Francisco. Lá eu me conectei à minha espiritualidade, parei de comer carne, virei vegetariana, aí veio a sustentabilidade, tudo estava bastante conectado. As coisas estavam começando a fazer sentido para ti. Sim, e foi assim, Vanessa, uma coisa vindo de cada vez, uma coisa vindo de cada vez, e as coisas foram se encaixando, sabe? E eu era bem perdida. E aí eu comecei, eu lembro que eu fiquei 30 dias. Eu fiquei assim, ó, eu rezava todo dia, eu falava, me dê uma luz, me dê uma resposta. Eu só quero saber o que fazer. Eu falava assim, eu tenho vontade, eu tenho energia, eu quero. Será que é tão difícil? E eu lembro que eu fiquei 30 dias, eu falei, chega. Eu tô há 30 dias pedindo para as forças superiores uma ajuda. Eu preciso me acalmar? Eu preciso parar? Eu vou parar. Chega, não aguento mais. Acabou, já comecei a aplicar física quântica aí.
Aí, teve um dia que eu fui fazer sobrancelha, eu sempre falo dessa história, a Suzy sabe, a Suzy é um anjo na minha vida. Fui fazer sobrancelha na Suzy, ela faz minha sobrancelha. E aí deitei na maca dela, comecei a conversar, assim, normal como sempre. De repente ela solta naturologia. Quando ela solta naturologia, e olha, eu fiquei 30 dias pedindo. Quando eu larguei, de que eu cansei, veio. Falei, nossa, eu já vi sobre esse curso, Suzy. Voltando, quando eu estava na metade da administração, eu descobri a naturologia. E eu achei o máximo. Eu queria muito fazer. E aí eu botei no Google Maps para ver a distância de Balneário. E dava 3 horas. Eu falei, minha mãe não vai deixar eu morar lá. E eu não posso abandonar a administração. Esquece. Eu lembro que foi bem rápido, assim, sabe? Você já tinha Tem outro definido detalhe. isso. Tem outro detalhe importante. Antes de eu cursar administração, eu estava em dúvida entre economia na UFSC também. Tá. Eu me inscrevi no vestibular e a minha mãe não deixou eu fazer. Eu lembro que eu paguei R$ 80 na época. A minha mãe não deixou eu fazer porque ela disse que jamais ia deixar eu morar sozinha com 17 anos, que eu era Você muito nem jovem. chegou a prestar o vestibular, você pagou a taxa de inscrição e nem foi fazer a prova. Não, a minha mãe não deixou. Ela falou, mas que tu passa, tu não vai morar lá sozinha? E eu queria, porque Tá. era federal, né? Falei, federal, vou fazer economia. Aí, tá, acabei fazendo administração, que estava mais acessível. E é engraçado que no ano seguinte, com 18, eu precisava fazer 18. Ela deixou eu morar lá no outro lado do mundo, nos Estados Unidos. Mas tudo bem. Tinha que ser Cada um com as assim. suas crenças limitantes. Tinha que ser assim. Tudo E certo. aí, na metade de administração, eu descobri a naturologia, mas não dei muita importância, porque eu namorava na época. Eu falei, 3 horas daqui? Ah, não. Tinha que ser assim, hoje eu entendo. E aí, voltando lá para a Suzy, eu deitada na maca dela, ela falou de naturologia, aquilo me deu assim, bum! Eu falei, como? Vanessa, o primeiro pensamento foi, como que eu esqueci disso? Como que eu esqueci? Onde eu estava? Legal. Uhum. Cheguei em casa, fui direto para a internet, fui pesquisar naturologia, encontrei a Renata Hermes, encontrei ela no YouTube, mandei e-mail para ela, marquei uma consulta, no outro dia eu já estava lá. Foi tudo rápido, foi assim, ó. Parei de pedir ajuda aos céus, no outro dia fui na Suzy ver a naturologia, marquei a consulta, no outro dia eu já estava lá na Suzy, minha mãe foi na Renata, minha mãe foi comigo. Eu comecei um tratamento com a Renata. Contei que eu estava em dúvida entre ir para São Paulo, porque eu já estava fazendo as provas de trainee, trabalhar com sustentabilidade, ou ser naturóloga. Mas quando eu saí de lá, eu já tinha certeza. Eu tinha certeza que eu queria fazer naturologia. Pronto, estava resolvido dentro de mim. E aí comecei a fazer o tratamento com os florais. Nessa época eu terminei meu namoro. Teve um rompimento ali de namoro. Foi a melhor coisa da minha vida para a época. E aí eu fiquei um semestre parada. Me formei em novembro, ficou as férias de verão. Aconteceu isso em fevereiro. Fui para Renata, fiquei esse semestre todo organizando como que eu ia morar lá, como que eu ia fazer. E aí eu e meus pais, a gente foi lá olhar a cidade, conhecer a universidade. Eu fui lá conversar com a coordenadora do curso, na época era a Patrícia, ainda professora da naturologia. Ela me recebeu, conversei com ela, tirou minhas dúvidas. Eu estava fascinada, eu estava assim, nas nuvens. Eu falei, pronto, eu encontrei o que eu queria. E aí fui para lá no segundo semestre, em julho e agosto. Demorei um mês em um hotel, porque o meu pai achava que aquilo era tipo, não, é uma fase dela, é uma doideira. Logo ela ela não vai desiste. aguentar. Ela não vai aguentar. Imagina morar aqui sozinha num hotel desse. E eu tinha certeza, como eu nunca tinha tido antes. Ele falou, não vou pegar um apartamento para ti, precisa ver se tu vai querer mesmo. E aí ele falou, fica pelo menos um mês. Aí entrei em contato com vários hotéis, e esse hotel, que era o Slaviero, o gerente falou, não, eu cobro um valor a menos, tá tudo certo. Eu consegui um super valor, tinha café da manhã, e eu ia para lá toda semana. Então eu saía de Balneário domingo para ir para lá e voltava sexta-noite. Então eu ficava durante a semana e passava o final de semana aqui. Nesse meio tempo eu tinha terminado o namoro e comecei a namorar outra pessoa, inclusive. Detalhe importante. E aí, esses 30 dias lá, que foi o primeiro mês, Vanessa, eu já fui atrás de apartamento, porque eu falei, o meu pai não entendeu ainda que isso é real. Mas Nem você meu pai tinha nem... certeza que você precisava.
Tinha certeza, tinha certeza. Ô, Gabi, se eu te pedisse para descrever essa certeza, descrever, porque eu sei que é uma sensação, é um sentimento, mas É. se tivesse como você descrever isso, como você descreveria? Com uma frase ou com uma palavra? Essa certeza que você sentiu? Não sei se eu consigo falar uma frase. Mas é que parece assim que é um combustível que vem de dentro e transborda. Transborda. Tá, Vanessa, legal. eu saía das aulas chorando, porque eu falava, isso existe, isso é real. Meu Deus do céu, o mundo precisa saber que isso existe. Eu voltava para casa pegando a BR, eu chorava, porque era tanta felicidade que eu não aguentava assim, sabe? Eu começo a lembrar agora, assim, falando, meu coração já começa a acelerar, porque eu lembro que era uma coisa assim. E eu entendia que as pessoas não enxergavam aquilo, né? Foi todo um processo. E aí, esses Aham. 30 dias, eu falei: eu vou procurar apartamento. Meu pai ainda não entendeu, mas eu vou procurar apartamento e vou começar a ir atrás. Aí, encontrei um apartamento só para mim, de um quarto. Deu 30 dias, me mudei. Me mudei e morei sozinha. Fiquei lá morando sozinha. Ah, detalhe. No primeiro semestre, já comecei a trabalhar lá. Teve como chama? De selecionar as pessoas. Eu lembro que era 40 e poucas pessoas querendo a vaga. Algumas vagas que tinha lá, que era para Era coordenação para do fazer o curso. quê? Era para trabalhar na coordenação da naturologia do meu curso e na Ah, tá, clínica de legal. naturologia. Então, eu trabalhava nos dois lugares. E aí, Uhum. eu lembro que era muita gente para entrevista. Eu falei, eu vou conseguir. Eles vão me chamar. Eu queria muito trabalhar, porque, como eu falei, eu não ficava só estudando. Era insuportável para mim só estudar. E aí, nunca me esqueço do dia que fizeram. Era aquela clínica cheia e todo mundo, muita gente. E eles foram entrevistando um por um. Teve prova escrita, tudo. E daí, eu lembro que eu sentei, assim, super confiante. Eu falei assim, eu tenho uma formação, eu sou formada em administração. Cheguei cheia de argumentos, assim. A primeira vez na vida, nunca me esqueço. Cheguei, assim, segura, cheia de argumentos. Eu falei assim, ó, se vocês acharem alguém que tenha um currículo melhor do que esse meu, não de maneira arrogante, mas convencendo assim, sabe? Ali que eu Uhum. comecei a perceber que eu tinha o tato para coisa da comunicação, sabe, desse meu jeito. Uhum. Eu lembro que eles ficaram parados assim, olhando para mim. Aí eu comecei a rir, eu falei, vamos me chamar. Na semana seguinte me chamaram. E aí eu comecei a trabalhar lá, na coordenação e na clínica. Eu e outras meninas também, mais 2 ou 3. E aí eu comecei a fazer trabalhos internos e externos. A gente fazia trabalho nas escolas também. Opa, falhou? Não, agora Deu? voltou. Deu uma falhadinha, mas já voltou. Uhum. Lá a Tô te gente foi vendo e fazer tô te trabalho ouvindo. também nas escolas de profissão, de escolha de profissão. Eu lembro que a gente deu uma palestra. Foi bem legal. Uhum. Então, eu entrei na naturologia, eu ingressei na naturologia porque eu me encontrei. O que tocou meu coração foi a medicina chinesa. As medicinas orientais sempre foram apaixonantes para mim. Foi isso que me chamou. Mas eu não sabia que quando eu fosse cursar naturologia, eu ia ter que estudar com cadáver, eu ia ter que estudar fisiologia, anatomia, primeiros socorros, SUS, história da saúde, Uhum. antroposofia, recursos expressivos, psicologia. Eu não sabia que eu ia ter que estudar tudo isso. Porque eu não fui olhar a Uhum. grade curricular a fundo. Eu olhei que tinha medicina chinesa, as práticas, as terapias naturais, natureza. Falei, é isso aí. Então, eu fui me surpreendendo assim ao longo do curso, porque eu vi que era uma coisa muito impactante assim para a sociedade, né? E era isso, foi desde o início, foi paixão à primeira vista, assim, sabe? Então foram 4 anos que eu morei em Pedra Branca. Aí depois o meu namorado da época foi morar comigo. Aí a gente se mudou de apartamento. Daí a minha irmã foi morar com nós. No final das contas, a minha irmã foi embora e meu namorado também. Eu fiquei sozinha no último ano. Uhum. E depois do estágio não obrigatório, eu saí. Por que eu saí? Ah, porque eu comecei a fazer um curso de hipnose e hipnoterapia. Isso foi outro divisor de águas. No meio da Uhum. faculdade, no segundo ano, eu conheci o Mohamed, que ele foi dar uma palestra lá na Unisul.
E eu achei o máximo a hipnose, comecei a estudar hipnose, fiz o curso, a reciclagem, e aí, no segundo ano da naturologia, eu comecei a atender já aqui em Balneário. E me procuravam por causa da hipnose, não por causa da naturologia. Por causa da hipnose, eu entrei no mercado de trabalho, isso é importante. Uhum. E aí, comecei a atender aqui em Balneário, com a hipnose, e fui inserindo as outras técnicas e práticas, e a pessoa ia experimentando, ia gostando, fui encantando, assim, aos poucos, sabe? E aí, depois o que aconteceu? Comecei a fazer os cursos de aromaterapia com a Renata, com a Vera. Eu ia todo semestre para Porto Alegre, que eram áreas que eu já tinha mais identificação, né? Uhum. Aromaterapia, uma das principais. Antes de entrar na naturologia, eu já comecei a fazer os cursos com a Renata, aquela naturóloga lá, a primeira que eu me consultei. Eu Uhum. fazia os cursos com ela. Então, eu já fui tendo uma visão do que eu gostava desde o início da faculdade, assim. E vou Ô, dizer que Gra, pouca coisa eu não gosto. em relação às escolhas que você fez, né? É claro que hoje eu que acompanho o teu trabalho aqui no consultório, vejo o quanto você ama a tua profissão e atende com gosto. A gente troca muita figurinha, eu na psicologia, você na naturologia. Às vezes a gente bate um papo para trocar algumas Sim. experiências, né? E te vejo muito realizada na tua profissão hoje, no que você faz. Até te perguntaria se você faria outro curso, mas acho que eu já sei a tua resposta. Mas o que eu queria saber, assim, desse processo todo que aconteceu, é claro que você vê todo esse processo de uma maneira positiva, onde tudo colaborou para você chegar aonde você chegou e fazer as escolhas que você fez, né? Você vê tudo de uma forma positiva e tá tudo certo, legal. Mas se você pudesse voltar no tempo e fazer alguma escolha diferente em relação à escolha profissional mesmo, né? Que é a nossa temática de hoje. O que que você teria feito de diferente? O que você faria? Eu não sei se eu faria diferente, porque eu sinto que a administração ela vai me levar para lugares que eu ainda quero chegar. Mas eu e a minha insaciedade, digamos assim, como eu sou naturóloga hoje, que eu saí das áreas humanas, sociais, entrei na saúde, que a naturologia, além de ser saúde, também é humanas e sociais. Eu teria feito, não que eu me arrependo da administração, mas eu teria feito fisioterapia ou nutrição, que seria muito complementar. Porque são Uhum. duas áreas da saúde também que agregariam muito como naturóloga. Inclusive, tu perguntou se eu faria outra coisa. Eu não faria, eu não seria outra coisa, mas eu faria outra graduação. Né? Eu faria Para fisioterapia. complementar a naturologia. Sim, meu Deus, se eu puder trabalhar até os 100 anos, eu tenho muito tempo para fazer fisioterapia, para fazer nutrição, para fazer algum outro curso da saúde, Ô, entende? Grazi, e assim, ó, se de repente, lá quando você terminou o teu ensino médio, quando você estava perdida, né? Escolheu a administração porque achou que era o mais abrangente, se lá naquela época você tivesse tido a oportunidade de ter uma ferramenta, um profissional, um conhecimento, uma técnica que te levasse até a naturologia já naquele momento, o que que você pensa sobre isso? Eu acho maravilhoso. Meu Deus, quem me dera. Uhum. Quem me dera. Tanto que é legal isso que tu falou da escola, desse trabalho que vocês estão fazendo. Eu fiz um trabalho ano passado, não, esse ano. Não, ano passado, com uma colega, naturóloga também, onde a gente foi nas escolas para falar sobre naturologia, para mostrar, porque as pessoas de fato não conhecem. E É uma algumas profissão pessoas relativamente nova, né? E algumas pessoas se encantaram e falaram: Nossa, eu quero muito fazer. E foi muito Uhum. legal. Eu falei: Eu tô fazendo isso porque eu queria que alguém tivesse feito isso na época e não tinha. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, teria Bacana, é porque dado muito. aquela dúvida, aquele estado de se sentir perdida que você tava lá naquela época, como você falou no início da nossa live, né? Que você tava, optei por administração porque era o mais abrangente, o mais genérico, que podia me levar para qualquer lado. Assim, muitos jovens, muitos adolescentes se sentem. E te digo mais, tem muitos profissionais que já são formados, que já estão atuando, que já estão trabalhando,
já estão no mercado de trabalho e não se sentem satisfeitos com a sua profissão, com o seu trabalho, com o seu ambiente, pensam em fazer uma mudança de área, em uma transação profissional, e tem medo, tem insegurança, tem Sim. dúvida. Então, a ideia é justamente essa, porque existem ferramentas, existem recursos, muitos, para ajudar nessa orientação e muitas vezes as pessoas desconhecem, né? O Muito principal importante. deles, o principal deles é você buscar informação dentro da área do teu interesse, né? Mas às vezes, como no teu caso, a pessoa nem tinha uma área de interesse, estava lá perdida, né? Eu estava zerada, digamos assim. Não, eu tinha uma afinidade pela sustentabilidade, assim. Meu pai até me apoiou ir para São Paulo, né, fazer especialização, trabalhar nessas empresas grandes, mas eu vi que eu ia patinar, porque o nosso país ainda não está muito preparado para essa questão, né? Não vou entrar nisso a fundo, mas eu percebi pelo que as pessoas estavam me relatando da realidade, né? Uhum, E foi aí uhum. que apareceu essa oportunidade, sabe? Tem uma coisa que eu acho muito importante, né? Antigamente, né? Vamos falar, por exemplo, de Leonardo da Vinci. Tudo bem que ele era um gênio, mas assim, ele trabalhava com cadáver, ele era artista, ele era músico, ele era matemático. Lá naquele tempo, eu acho legal essa reflexão. As pessoas, elas não eram uma coisa só. Por que que a gente acha que a gente tem que ser uma coisa só? Por que que eu tenho que ser só naturóloga? Por que que eu tenho que ser só administradora? Por que que eu tenho que ser só hipnóloga? Quem disse isso? Lá naquela época, era artista, era matemático, era filósofo, era vendedor, era várias coisas, né? Eu acho que isso está A voltando um gente, pouco. a gente acabou sendo compartimentalizado, né, Grazi? Ontem mesmo eu fiz uma orientação profissional aqui no consultório. É, e essa orientanda aí que estava fazendo acompanhamento comigo, ontem foi a devolutiva dela. E quando ela chegou, ela falou: Olha, Vanessa, eu quero fazer orientação vocacional porque eu estou em dúvida entre medicina e engenharia. E a princípio, medicina e engenharia parecem coisas opostas, mas na orientação profissional, nos testes que a gente fez, nos trabalhos que a gente desenvolveu aqui com as ferramentas, a gente viu que ela pode conciliar essas duas vontades que ela tem, essas duas profissões que ela gosta e ter uma vida profissional que una essas duas profissões. Então, é bem legal Legal. isso mesmo. A gente acabou sendo compartimentalizado e não é assim que tem que ser, né? Eu Eu acho conheço um caso, inclusive, de... que inclusive você conhece a pessoa. Ela se formou em engenharia e depois entrou em medicina, está cursando medicina, que era o sonho dela. Então ela é engenheira e vai ser médica. Olha, não tô me lembrando. É a Isa Miller. Tu conhece ela? Não Aquela minha conheço. amiga do cabelo cacheado, loira. Tá. Por nome eu não Ela? lembrei. Que legal, Sim. que legal. Aham. Olha, e depois que ela terminar o curso dela de medicina, ela pode, se ela gosta da engenharia, ela pode juntar as duas profissões, porque Sim. existem muitas engenharias voltadas para a área da saúde. Com certeza. Então, é essa visão que eu quero estar trazendo com essas conversas com os profissionais, ampliando esse horizonte, com o objetivo de tirar a pessoa, o jovem, o adolescente, o profissional, dessa zona de estar perdido, de não saber o que fazer, para onde vai, que é uma coisa que gera uma angústia muito grande, uma É horrível. ansiedade muito grande. E É horrível. resolver isso é muito fácil, é muito simples, sabe? Então, essa é a ideia. Muito legal, Graça, ter contado a tua história aqui pra gente, ter contado um pouquinho da naturologia também, que eu tenho certeza que muita gente que assistiu a live e vai assistir ainda não conhece, né? Uhum. Então, bem bacana trazer isso aí pra gente. Muito, muito, muito obrigada. De nada. Queres Obrigada pelo convite complementar também. alguma coisa? Olha, o que eu poderia falar agora, que acho que talvez possa servir para quem tem dúvida, para quem está nesse processo, é que as coisas elas aparecem para a gente e às vezes a gente não percebe porque a gente não está prestando atenção. Então é importante também, além disso, você confiar no que você sente, porque a gente tem o raciocínio lógico, que ele é importante, mas a nossa intuição, o nosso coração, eu acredito muito que a nossa alma, ela nos representa muita coisa, ela se comunica com a gente, basta que a gente se permita sentir.
E muitas vezes você vai se surpreender nisso, porque a tua maior habilidade tá em coisas que talvez você não imagina que você poderia fazer, coisas inimagináveis, né? Então, confiar nessa intuição, no que o teu corpo fala e que as coisas elas têm um processo, elas têm um tempo, né? E que a gente não precisa se fechar e achar que eu gastei fazendo 4, 5 anos dessa profissão, se eu não exercer, não vai servir para nada. Quem disse? Você é o que é hoje porque você passou por esse período, você precisava disso. Não ache que foi dinheiro gasto, que foi tempo perdido. Tudo vem pra gente por uma razão e lá na frente que a gente vai entender. Só que demora porque a gente desaprendeu a ter paciência. A gente tem que ter paciência e confiar na nossa intuição. A Sempre. vida acaba se tornando muito urgente, né? E a gente não dá tempo ao tempo. Muito legal, bem isso aí mesmo, Grazi. Obrigada, obrigada pela participação, Obrigada obrigada eu. por compartilhar. Um beijo grande. Beijo. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau.